o pastor Felipe, a irmã Lenita. A Lenita é filha de Maurício e Elizabeth Palma, que foram nossos companheiros de curso. Então, isso já faz 35 anos que nós fizemos o curso bíblico juntos, fizemos o curso missionário, nós temos bastante amizade. O pai dela trabalhou, os pais, né, trabalharam na tribo Yanomami. Você nasceu por lá? Nasci na Moca, depois. Nasceu em São Paulo, na Moca. Antes e depois fui para aqui. Sim. Então é uma grande alegria tê-los aqui. O Felipe, eu quase não sei nada da vida dele, mas vou saber agora, porque nós convidamos para ele pregar. É um pastor presbiteriano, não é? De São Paulo. Então eles podem contar um pouquinho deles e fiquem à vontade para pregar aqui, tá bom? Pode chegar. Boa noite a todos. Bom, é um grande privilégio estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Agradeço o convite do pastor Darcio. Pércio, desculpa. Darcio é o pastor que eu trabalho lá em São Paulo, com a capelania da Polícia Militar, que é da Igreja Batista também. Pastor Pércio, me desculpe. Enfim, como foi apresentado, meu nome é Felipe, minha esposa é Lenita, nós somos casados há pouco tempo, né? 8 meses, recém-casados, recém-formado também, fui ordenado pastor em janeiro deste ano, né? Então já assumi uma igreja, né? E minha carreira dentro da igreja já se estende um pouquinho também, né? Meu pai é pastor da nossa igreja, né? Eu sou da denominação presbiteriana conservadora, né? Então é diferente da presbiteriana do Brasil, é um outro ramo, a mesma ideia, só que tem a palavra conservador no meio. Enfim, tenho formação em psicologia, fiz o seminário, né? E agora estou finalmente praticando tudo que eu estudei durante praticamente 10 anos da minha vida. Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Nós pastoreamos uma igreja ali do Jardim Marília, que se encontra perto do shopping Aricanduva, ali na zona leste de São Paulo. Nós temos alguns projetos lá, nós temos um projeto de aconselhamento bíblico, que tem atendido muitas pessoas ali no bairro, né? E Deus tem nos abençoado com muitas pessoas ali, muitas pessoas têm pedido a nossa ajuda, né? Simplesmente colocamos uma placa ali na frente da igreja. Você precisa de apoio emocional, aparece duas ou três pessoas por semana lá, né? Então nós sempre estamos ali ajudando as pessoas, tem sido uma bênção, né? Então, Deus abençoe a vida de cada um, né? E conto com as orações dos irmãos, amém? Bom, eu gostaria de meditar com os irmãos uma passagem que se encontra aqui em Gálatas, né? Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 26 até o verso número 7, do capítulo 4. Gálatas, capítulo 3, verso 26 até o verso número 7. Diz assim a palavra de Deus, verso 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher,
pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Verso 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, clareie nosso coração, clareie nossa mente, para que possamos entender as tuas palavras. Muito obrigado por Gálatas capítulo 3, palavras que têm nos edificado até os dias de hoje, palavras que têm falado ao nosso coração, palavras que nos lembram verdades preciosas. O Senhor esteja nos transformando, o Senhor esteja falando profundamente, Senhor, ao nosso coração agora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante nós meditarmos, e é sempre bom nós lembrarmos sobre a nossa identidade, não é mesmo? Porque nós vivemos numa época onde existe uma crise de identidade, as pessoas não sabem o que elas são, ou elas estão numa profunda e constante construção e reconstrução de quem elas são, qual é a sua identidade. Aí você se pergunta, beleza, esse daí é um problema que as pessoas do mundo vivem. Nós crentes, nós não passamos por esses problemas de identidade, porque nós sabemos quem nós somos. Mas aí que está a questão. Eu gostaria que você refletisse hoje que muitas vezes nós passamos por crises de identidade e nós não temos consciência disso. Então, como que nós sabemos que nós estamos vivendo uma crise de identidade? Quando eu simplesmente faço a seguinte pergunta para cada um dos irmãos, e a pergunta é: quem é você? Muitos talvez vão responder da seguinte maneira: Felipe, eu sou a minha profissão, eu sou advogado, eu sou um médico. Ou vamos trabalhar com problemas emocionais do tipo assim: Felipe, eu sou depressivo, é isso que eu sou. Eu sou um depressivo, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa que tem dificuldades em certas coisas em minha vida. Eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa que não consegue mudar. Muitos crentes que chegam no meu consultório pedindo ajuda, geralmente quando eu faço essa pergunta, eles se definem desta maneira. E muitos acabam até dizendo: eu não sei quem eu sou, Felipe. Eu não sei quem eu sou. E naturalmente a pessoa acaba entrando numa crise, acaba entrando numa série de problemas emocionais e uma série de problemas psicológicos também, e até que ela se vê sem chão, muitas vezes. Isso porque ela esqueceu da sua identidade. Talvez você, hoje aqui à noite, esteja passando por essa crise de identidade. Toda vez quando eu me defino como sendo alguma coisa que não é filho de Deus, eu estou vivendo uma crise de identidade. Eu estou vivendo uma crise de quem realmente Deus me chamou para ser. E esse texto aqui, do apóstolo Paulo, ele nos relembra quem nós somos. Quem nós somos. E relembrar quem nós somos é muito importante para enfrentarmos qualquer tipo de desafio na nossa vida.
diante a qualquer tipo de tribulação que nós passamos na nossa vida. Até eu mesmo, muitas vezes me pego pensando assim, eu não sou pastor, eu sou filho de Deus. Eu sou mais do que isso, eu sou um filho de Deus. Então é muito importante nós relembrarmos essa questão, e o apóstolo Paulo ele vai nos lembrar dessa importante lição. E eu gostaria de trabalhar aqui alguns pontos com os irmãos, né? Versículo por versículo, onde o apóstolo Paulo ele vai fundamentar essa questão da nossa identidade, né? E o verso 26, o apóstolo Paulo diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, é interessante que ele começa com uma certeza. Ele diz o seguinte: olha, talvez vocês sejam filhos de Deus, porque pelo que eu estou vendo, parece que não é. E olha só, qual que é o contexto aqui? O contexto público do apóstolo Paulo era um público complicado. Era um público que estava se desviando das verdades do Evangelho. Muitas pessoas estavam dizendo o seguinte: olha, para você ser salvo, para você ser amado por Cristo Jesus, não basta aceitá-lo, não basta se arrepender. Você tem que seguir essas regras aqui. Você precisa seguir a lei de Moisés também. E aí você vai ser um verdadeiro cristão. Então, os crentes estavam se desviando da verdade do Evangelho, da salvação pela graça, que não é por mérito nenhum, mas é pela graça. Então, o apóstolo Paulo, diante a esse contexto, ele não vai dizer o seguinte: olha, tá vendo? Vocês não são filhos de Deus, porque filho de Deus não pensa dessa maneira. É interessante que, mesmo vivendo nesse contexto, ele fala: vós sois filhos de Deus. Então, olha só, isso daí até nos alerta e nos lembra que quando nós estamos passando por um momento de dúvida, se nós realmente somos filhos de Deus, o que muitas vezes essa dúvida é interessante, porque faz a gente repensar sobre os nossos comportamentos, repensar sobre a nossa vida cristã, é interessante, mas temos que tomar cuidado para não mergulhar nessa dúvida. Porque a dúvida de se nós somos filhos ou não filhos de Deus não precisa pairar sobre as nossas mentes. Precisa ser uma certeza. E o apóstolo Paulo, ele trabalha com uma certeza aqui. Mesmo aqueles crentes titubeando na fé. Isso que eu acho bem interessante, mostrando esse sinal de misericórdia, né? Esse sinal de graça que Deus tem por nós, que mesmo que muitas vezes nós titubeamos na fé, mesmo com as nossas dúvidas, se nós somos ou não filhos de Deus, mesmo assim Deus nos encara como filhos de Deus. E isso que eu acho bem interessante aqui para nós. Então, olha só, a primeira lição que eu quero que você entenda é que você precisa ter a certeza de que você é um filho de Deus, de que eu sou um filho de Deus. Eu não posso ter essa dúvida, né? Não posso ter essa dúvida. E eu acho muito interessante que 2 anos atrás eu trabalhei numa igreja ali em São Bernardo e eu tive um colega, né, de classe que ele está trabalhando, aliás, nessa igreja, né? E ele começou a falar sobre essa certeza ali em uma das casas ali, né, dessa igreja na qual ele trabalhava. E ele está falando sobre a certeza da salvação que nós precisamos ter, a certeza de que nós somos filhos de Deus. Até que chegou um rapaz para ele, já um rapaz que já era praticamente alguém como se já estava há muito tempo na igreja, né? E ele chegou assim para ele e falava: mas eu preciso ter certeza de que eu sou salvo, eu preciso ter certeza que sou filho de Deus. Eu não sabia que podia ter essa certeza, né? Eu falei assim: não, essa certeza precisa estar clara na sua mente, que você é filho de Deus, que você é salvo. Se você morrer amanhã, num piscar de olhos, você estará com Deus, né? E é interessante que aquilo fez os olhos dele brilharem, assim, né? 2 semanas depois, esse rapaz veio a falecer. Ele estava correndo, fazendo uma maratona e teve um ataque cardíaco. Mas novo, né? Olha só que interessante aqui para nós, né? Muito importante nós temos essa certeza de que eu sou um filho de Deus, de que eu sou salvo por Ele. Verso 27, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se
revestiram. Olha só, ele vai dizer que os filhos de Deus se revestiram de Jesus Cristo. Eu acho muito interessante essa ilustração que o apóstolo Paulo diz. Porque a ideia de se revestir aqui é como se pegasse uma camisa, vestisse ela com um símbolo aqui de Jesus Cristo. Como alguém que pertence a Jesus Cristo. É essa a ideia de você vestir a camisa de Jesus Cristo. E olha só, quando você veste essa roupa de Jesus Cristo, essa camisa de Jesus Cristo, traz algumas ideias que eu acho muito interessante aqui, que o apóstolo Paulo quer trazer aqui para nós, só que usando apenas uma palavra, para você ver a dimensão dessa palavra aqui, né, de se revestir. Porque olha só, quando você se reveste de Jesus Cristo, quando você veste uma roupa, por exemplo, te dá a ideia de dependência, né? Por exemplo, nós não saímos na rua sem roupa, né? Nós não saímos do nosso quarto sem roupa. O único lugar que nós ficamos sem roupa é dentro do quarto ou dentro do banheiro, em lugares privados. Mas para você ver, muitas vezes, antes de você ir em algum lugar, você já pensa em qual roupa você vai vestir, né? Para quem gosta de ter um senso de estética, outros nem ligam tanto para isso, né? Veste qualquer roupa, tá ótimo, vamos dizer assim, né? Mas enfim, traz essa ideia de dependência, porque aonde você vai, você está usando roupa, né? E depois da queda, isso virou natural para nós. Então, da mesma maneira que você depende da sua camisa, você depende da sua roupa, você precisa também depender de Cristo Jesus. E essa é a ideia de se revestir também, né? A outra ideia também é de identidade. Então, por exemplo, você já sabe qual é a profissão de uma pessoa pela roupa dela, muitas vezes. Então você sabe, ó, você está vestindo branco, né? Então acho que ela é médica. Está com jaleco, acho que ela é médica, dentista. Ah, está usando um capacete, você vê o sapato dela, aquele sapato mais de obra, então deve ser, não sei, um engenheiro, talvez. Você vê uma pessoa toda de preto, então isso daí deve ser roqueira, né? Deve ser uma pessoa que curte uma música mais, como se diz, mais triste, talvez. Ah, essa pessoa veste uma camisa colorida, então acho que ela curte um estilo de música que é mais da praia, e por aí vai, né? Então você sabe se a pessoa é do interior ou não, muitas vezes. Uma vez eu preguei isso daqui, eu nasci numa cidade chamada Palmares Paulista, né? Cidade de 2.000 habitantes. É do interiorzaço, assim, né? Sovar a porta, essas coisas, né? Mas enfim, não sei se os irmãos... Nós também. Nós também? Então, desculpa, mas enfim, né? Porque não está muito próximo, né? Mas por favor, eu estou ridicularizando, tá? Cada um vai no seu estilo, né? Então, por exemplo, quando você vai lá, eu estava ali pregando, né? Não sei se eu dei uma gafe, já dei aqui agora também, né? Mas enfim, eu não sei porque toda vez eu faço essa ilustração, sempre passo vergonha. Mas enfim, ele falou, imagina que você vai no centro de São Paulo, se você está usando uma botina, né? Uma bota e uma calça jeans e um chapéu, todo mundo fala, isso daí é do Palmares Paulista. Todo mundo sabe que é de Palmares Paulista, né? Então, olha só, é interessante que a roupa traz essa ideia de identidade, né? Traz essa ideia, você já sabe quem é. Então é a mesma coisa quando você se reveste de Jesus Cristo, né? Quando você se reveste de Jesus Cristo, essa ideia de identidade. Você já sabe quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, muitas vezes. Você sabe que essa pessoa, ela tem a cara do pai dela, né? Que é do tipo Pai Celestial. E a mesma coisa de identidade, de roupa. Você já sabe quem a pessoa é, né? Então, quem é filho de Deus, as pessoas logo vão perceber, peraí, esse daqui não é deste mundo, né? Não é deste mundo. Imagine que chegasse uma pessoa na rua com, sei lá, com um capacete espacial, né? E com uma roupa espacial, quase que eu estou vestindo aqui agora, né? Toda cheinha. Você fala, não é deste mundo, né? Deve ser de outro lugar, não é deste mundo. Então é interessante que a ideia de identidade traz isso daí para nós, né? Somos identificados com Cristo Jesus e por
por último, tem um caráter aqui que é interessante, de você se revestir de Cristo, que remete lá no Éden, né? Porque lá em Gênesis, né, o que o Senhor fez com Adão e Eva, quando eles pecaram, tomou um animal e cobriu a vergonha de Adão e Eva com pele, com roupa, né? Com roupa. A roupa cobria, né, a vergonha de Adão e Eva. E olha só, sangue foi derramado para que a culpa de Adão e Eva fosse cobrida. Fosse coberta, aliás, né? Mas enfim, é interessante ver essa questão, né? Porque aquilo tudo apontava para Jesus Cristo, aquilo tudo apontava para o que o Senhor Jesus Cristo ia fazer para nós. Ele ia cobrir as nossas vergonhas, nós iríamos se revestir dele e as nossas culpas seriam totalmente cobertas pelo seu sangue, né? Então traz essas três ideias, né? Dependência, identidade e cobre a nossa vergonha, se revestir. Verso 28, né? Fala o seguinte: não é judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha só, quando nós somos identificados com Cristo Jesus, quando nós sabemos de uma maneira bem clara que somos filhos de Deus, as barreiras sociais elas são quebradas, inclusive. Eu acho bem interessante aqui, né? Então, nessa época, por exemplo, uma mulher não era vista, como se diz, como uma pessoa que tem uma dignidade igual ao do homem. E é interessante que o Evangelho, o cristianismo, veio para quebrar essa visão, veio para quebrar esse paradigma de que ela é feita à imagem e semelhança de Deus e também é filho de Deus e merece todo o respeito e merece todo o tratamento também. Como uma pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma um gentil, da mesma forma um escravo. E é interessante então que essa identidade de sermos filhos de Deus quebre essas barreiras sociais. E isso nos mostra o seguinte: que quando uma igreja está dividida, que quando uma igreja ela está separada, significa que ela perdeu essa noção de identidade com Cristo Jesus. Perdeu essa noção de identidade com Cristo Jesus, ela se esqueceu de quem ela é. Então a raiz do problema está aí. Não está apenas em você construir relacionamentos, não está apenas em você construir pontes que possam fazer com que as pessoas se unam novamente, mas sem lembrar a igreja de que ela é filho de Deus. E as barreiras, os estados sociais, elas são quebradas. Né? E infelizmente é uma coisa que nós esquecemos hoje. Porque se você for avaliar, hoje existe a igreja do rico e a igreja do pobre, né? Existe a igreja de uma etnia, e existe uma igreja de outra etnia, e as coisas não podem se misturar. Existe essa igreja, mas o Evangelho veio para quebrar isso. O Evangelho veio para unir toda a raça, toda a etnia, veio para quebrar essas diferenças, né? E nós precisamos nos lembrar disso. Nos lembrar disso, que ser filho de Deus quebra com todo esse paradigma, quebra com toda essa diferença, né? Essa diferença. É interessante agora, aqui já mergulhando no capítulo 4, verso 1 a 3, o apóstolo Paulo vai nos lembrar, ele vai fazer uma pequena pausa, e ele vai nos dizer que nós éramos o quê? Filhos da ira, antes de nós sermos filhos de Deus. Estávamos ali debaixo da lei, portanto, sujeitos e condenados por causa da lei, porque nós olhamos a lei, nós não conseguimos cumprir ela de uma maneira perfeita, portanto, nós somos condenados. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, antes de Jesus Cristo nós estávamos assim. Éramos escravos do pecado. Éramos escravos dos nossos próprios desejos. É interessante a gente meditar isso no nosso tempo, né? Sobre a escravidão dos nossos pecados, sobre a escravidão dos nossos desejos. Porque hoje em dia, muitas pessoas olham para os cristãos e pensam o seguinte: olha,
né? Eu acho que quem está sendo escravo é você, porque olha só, você é escravo a uma instituição, você é escravo a uma religião, você é escravo a dogmas, a certos paradigmas, a certas doutrinas e por aí vai. Então você não consegue ser uma pessoa autêntica por causa disso. Mas olha só, se você for avaliar, essa pessoa se esqueceu de que ela também é escrava. Se ela não for escrava de algum tipo de pensamento que possa guiar os comportamentos dela, ela é escrava dos seus próprios desejos. Não tem como escapar disso, da própria escravidão. Então, por exemplo, essa mesma pessoa que nos questiona que nós não somos pessoas livres, que nós somos pessoas ignorantes, pessoas que estão cegas, pessoas que não sabem muito bem o que pensar, pergunte para essa pessoa se ela consegue, por exemplo, largar um vício. Você consegue? Você está falando que eu não sou livre, que eu sou escravo, mas espera aí, você consegue largar esse vício que você tem? Amanhã eu vou parar de fumar. Amanhã eu vou parar de jogar. Amanhã eu vou parar de trabalhar, sei lá, diversos aspectos que pode trazer a ideia de vício. Né? Ninguém consegue, porque a pessoa é escrava. Se a pessoa não for escrava de algum dogma, ela é escrava de si mesma, ela é escrava dos seus próprios desejos. Então essa é a contradição que nós encontramos no mundo afora. As pessoas nos julgam como sendo pessoas ignorantes, escravas, porque nós somos uma religião, mas na realidade quem está sendo escrava é essa pessoa, que nos questiona. Né? Lembra isso, de que antes de Jesus Cristo estávamos escravos segundo os nossos próprios desejos, estávamos escravos segundo os nossos próprios vícios, segundo os nossos próprios hábitos escravizadores. Mas Jesus Cristo, de uma maneira poderosa, ele vem aí no verso 4 e diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só, é interessante destacar, irmãos, no verso 4, a expressão plenitude do tempo. Eu acho fantástica essa palavra, plenitude do tempo. Porque a ideia aqui de plenitude do tempo traz a ideia de que Jesus Cristo ele veio no tempo certo da história. Ele não atrasou, ele nem se adiantou. Deus mandou o seu Filho no tempo certo e exato na história. E é interessante que muitos estudiosos dizem que o tempo que Jesus Cristo veio para a Terra colaborou para que o Evangelho pudesse ser mais propagado, de uma maneira até um pouco mais eficaz. Então, por exemplo, quando Jesus Cristo ele veio ao mundo, o mundo estava vivendo uma coisa que a gente chama de Pax Romana. O que era a Pax Romana? Havia estradas para tudo que é canto, né? Da Europa e do mundo conhecido ali. Mas o que isso tem a ver? Os apóstolos pegavam essas estradas. Os discípulos pegavam essas estradas para divulgar o Evangelho. O mundo também estava passando por uma fase onde as guerras civis, né, o Império Romano dominava ali o contexto e as guerras começaram a ser apaziguadas. Estava vivendo uma época de paz, estava vivendo relativamente paz, não vou dizer uma paz completa, mas relativamente uma paz. Né? Isso tudo colaborou. Naquele tempo havia também a tradução do Antigo Testamento para do Antigo Testamento, né, para o grego. Estava escrito no hebraico e foi traduzido para o grego. E isso daí era muito importante, porque as pessoas falavam a língua grega. Era como se fosse inglês na época. E isso daí colaborou para espalhar o Evangelho. E havia também sinagogas espalhadas para tudo que é canto da região assim do mundo conhecido. A África, a Europa, a Ásia, por aí vai. E os apóstolos iam nessas sinagogas espalhadas por mundo afora para falar do Evangelho de Cristo Jesus. Então é muito interessante a gente trabalhar, olha, realmente como Deus faz as coisas certas, no tempo certo, na hora certa, e isso é plenitude do tempo. Então é a mesma coisa com relação aos problemas que Deus
traz alívio para a minha alma. Deus vem na plenitude do tempo para me resgatar, para me curar com a sua providência, para me salvar e me libertar de um determinado problema que eu tenho, que nem, por exemplo, quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, muitas pessoas acreditaram que ele estava atrasado, né? Mas ele não estava atrasado, ele veio no tempo certo, salvar aquele, aliás, ressuscitar aquele homem. Ele foi no tempo certo, ele não se atrasou. E é isso que ele mostra para as pessoas, e da mesma forma é com relação a mim e a você. Ele vem no tempo certo, ele vem na plenitude do tempo, da mesma forma como aconteceu com Jesus Cristo, E aí, depois, o apóstolo Paulo vai dizer, verso 5, né, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só, o apóstolo Paulo nos lembra que nós somos filhos, mas filhos adotados. Filhos adotados. E olha só, nesse tempo, o apóstolo Paulo, ele nos lembra uma ocasião, porque assim, naquela época, um general romano ele podia adotar a filha de um escravo. Se ele não tivesse filho, ele poderia adotar a filha de um escravo, um filho de um escravo. E aí aquela criança que nasceu escrava, de um dia para o outro se tornou herdeira de todas as riquezas desse general romano. E o apóstolo Paulo usa essa expressão para trazer essa ideia. Nós éramos escravos, nós não tínhamos nada, mas de um dia para o outro, por um milagre do Espírito Santo, agora nós somos herdeiros das riquezas celestiais de Jesus Cristo. Isso também me lembra muito, né, um filme que assisti, que se chama Lion, né? É um filme interessante, não sei se os irmãos já assistiram. Se um dia tiver chance aí, pode assistir com a família, né, a irmã assistir, que conta a história de um menino indiano, né, e ele se perdeu da mãe, e ali ele foi adotado por um casal australiano. E ele estava num contexto bem difícil ali na Índia, né? Ele estava num contexto bem caótico, ele estava cercado de violência. De repente ele foi adotado por esse casal australiano. E ali ele recebeu então todo o amor, todo o carinho, toda a educação daqueles pais, e assim ele pôde ser formado como um homem, como pessoa, com caráter, né? E assim ele pôde ter um lar, e assim ele conseguiu construir até futuramente uma família. E é assim que funciona com relação à adoção que Deus faz conosco, né? Deus nos tira de uma situação caótica, Deus nos tira de um lugar, de um ambiente dominado pelo pecado, dominando, cheio de ídolos, dominando as nossas ações, dominando a nossa adoração, e nos coloca no reino da luz, o reino do Filho do seu amor, para que assim pudéssemos o quê? Ter uma boa educação, para que assim pudéssemos o quê? Ter uma boa estrutura, para que assim pudéssemos ser formados como filhos de Deus e filhas de Deus, e assim realmente sermos pessoas valiosas, com caráter, com educação espiritual, e assim poder divulgar as verdades do Evangelho, as verdades do Reino de Deus para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós não devemos esquecer que nós somos filhos e filhos adotados. Se não fosse a misericórdia, se não fosse ali Deus pegar você, me pegar ali no meio daquele contexto, nós estaríamos perdidos. Depois, né, o apóstolo Paulo vai falar, verso 7, assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E antes, ele vai falar, porque vocês são filhos, Deus enviou
o espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Olha só o que isso significa para nós. Quando Deus nos resgata, Ele nos coloca então o seu espírito, e esse espírito que o apóstolo Paulo está querendo dizer, quando nós lemos, ele fica clamando, Abba, Pai. O que isso significa para nós? Esse clamor aqui traz a ideia de proximidade. Do tipo assim, sabe quando o seu filho, não sei, né, se alguém teve a experiência de perder o filho no meio da multidão. Eu espero que não, né, mas eu não sei, é a experiência mais traumática para a criança. A Lita já passou por Zé, se perdeu no zoológico. Mas enfim, né, quando a gente se perde do pai e da mãe, é natural que a criança comece o quê? A gritar pai e mãe, né? Fica gritando pai, mãe, a gente fica gritando porque a gente quer encontrar eles. E nós estamos perdidos, isso já aconteceu comigo também, né? Mas enfim, é essa a ideia da palavra clamor aqui. Traz essa ideia do tipo, Deus, eu quero estar próximo contigo. Eu preciso estar mais próximo da tua santidade, preciso estar mais próximo, preciso andar contigo, preciso caminhar com Jesus Cristo. E esse clamor aqui, que é essa ideia da palavra Abba Pai traz, de clamor por aproximidade. Aproximidade, né? Aproximidade. E aí, por isso que muita gente fico triste, né? Porque às vezes eu estou nos meus discipulados, né? E aconselhamentos, uma das coisas que eu peço para fazer, para ter um amadurecimento espiritual, é as devocionais. Uma coisa que é natural para todo crente, né? Só que aí chega às vezes em algumas sessões, eu falei, você fez essa devocional essa semana? Não fiz, pastor, eu não tive tempo, né? Passou 2 semanas, passou 1 mês. Você não abriu a Bíblia. Peraí, mas a palavra de Deus está dizendo que nós clamamos por a proximidade. Nós queremos estar perto dele, né? Então, isso daqui é uma coisa muito importante. Se as devocionais não estão fazendo mais falta para mim, significa que tem alguma coisa de errado, né? Significa que tem uma coisa de errado. Significa que eu esqueci de alguma coisa. Significa que eu me perdi de alguma coisa. Significa que eu desviei completamente o meu foco e as minhas energias, as minhas forças dos meus afazeres diários. Na educação dos meus filhos, que é uma bênção também, no trabalho, que é uma bênção, mas que não pode substituir esse meu relacionamento íntimo que eu tenho com Deus, que eu preciso ter com Deus, porque eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, eu quero estar junto com meu Pai. E não existe nenhuma outra coisa do mundo que possa substituir esse relacionamento com Ele. Esse relacionamento com Ele. Então é muito importante nós trabalharmos e lembrarmos dessa questão. Irmãos, concluindo aqui a nossa mensagem, eu quero que você se lembre que você não é uma pessoa sem solução. Você não é uma pessoa depressiva. Você não é uma pessoa irada. Você não é o seu trabalho. Você não é o seu ofício. Você não é apenas pai e mãe. Você é filho de Deus. Acima de tudo, você é filho de Deus. E essa identidade precisa estar bem estabelecida para nós. Bem concretizada em nosso coração. Precisamos constantemente nos lembrar disso. Nos lembrar disso. E isso serve até para questões práticas. Eu não sei se você já passou por uma situação, né, em que você está no seu trabalho. Isso acontece muito, né? E de repente você fez até uma coisa errada e seu chefe te chama, você é incompetente. Você é incompetente. E muitas vezes nós absorvemos isso. Eu sou incompetente mesmo. E aí eu fico mergulhando naquilo lá. Eu sou competente, eu não sei fazer. Quando eu me mergulho nisso, eu perdi e esqueci a minha identidade de novo. De que não, eu não sou incompetente, eu sou filho de Deus.
né? E é muito importante nós sempre lembrarmos desta verdade dos nossos desafios diários e cotidianos. Irmãos, que a palavra de Deus possa abençoar grandemente o seu coração e que o Espírito Santo possa aplicar essas verdades em nossas mentes e na nossa vida, que possamos ensinar isso para as pessoas. Amém? Vamos orar novamente? Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado porque o Senhor nos lembrou que nós somos filhos preciosos, filhos adotados, filhos redimidos, restaurados. Nós somos filhos, Senhor, tirados do império das trevas e colocados no reino, Senhor, no reino de graça, no reino de amor. E nos perdoe porque muitas vezes nós esquecemos dessa nossa identidade. Nós esquecemos de quem nós somos. E eu peço, Senhor, nós te pedimos e clamamos para que o Teu Espírito Santo nos lembre dessa verdade, de que nós somos Teus filhos, restaurados, redimidos, e estamos, Senhor, nesse profundo relacionamento e nessa educação, Senhor, que o Senhor nos dá. Uma educação que muitas vezes o Senhor vem com disciplina, com vara, mas isso é natural para todo pai que ama o seu filho. E nós te agradecemos muitas vezes até por essas disciplinas, porque o Senhor nos coloca de volta para o seu caminho e mostra de que somos seus filhos. E mostra que o Senhor nos ama. Muito obrigado porque a tua palavra diz que nenhum pai se esquece dos teus filhos nos momentos que mais precisam, e nós podemos contar com o Pai eterno que vem sempre com seus suprimentos, vem sempre com a sua soberania, vem sempre com as suas bênçãos, abençoar os seus filhos, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus, que cada coração aqui possa absorver essas verdades preciosas que a Tua Palavra nos ensina, Senhor. Abençoa essa igreja, que essa igreja possa sempre florescer, frutificar, nunca se esquecer do seu chamado, de fazer discípulos, de batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. E nunca se esquecer de falar do Teu amor e sempre, Senhor, aconselhar os desanimados, encorajar aqueles que estão fraquejando, e que cada vez mais seja uma igreja ativa e que sinalize o Teu reino aqui neste bairro, Senhor, nesta região, Senhor. Abençoe os seus líderes também aqui, cada família presente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe.